Amém. Tinha uma segunda pessoa que tinha pedido também oportunidade para trazer um testemunho, só que ela não está aqui. Mas semana que vem, se ela tiver, eu vou pedir para ela contar, mas eu vou contar no lugar dela hoje. Vou dar um spoiler. O que acontece? Eu vou falar isso porque foi algo que até falei numa última pregação que eu fiz aqui, sobre a importância que às vezes não damos a devida importância quando se fala em estar em comunhão, estar na casa do Senhor. Essa irmã foi um exemplo para mim quando nós fomos levar ceia na casa dela, porque ela não podia, estava ruim, e a casa dela é bem íngreme, a escada para poder acessar a casa dela. E ela estava contando um testemunho que louvou a Deus, que mesmo ruim da perna, ela conseguiu no ano novo romper o ano dentro da igreja. E aí eu comecei a olhar a simplicidade dessa irmã, mas a fé e a alegria que ela tinha de estar na casa do Senhor. E aí ela ficou um tempo, alguns meses sem estar aqui, nós fomos levar a ceia para ela, até que ela começou a vir, mesmo mancando, começou a vir aqui, e estava vindo a campanha do Vencendo o Gigante. E na semana passada, que foi o primeiro dia da campanha sobre cura, ela veio aqui à frente com fé, e aí os irmãos lembram, aqueles que estavam aqui, o corredor aqui, e ela veio sendo ungida aqui por todas as pessoas que estavam aqui orando. E quando chegou no domingo da ceia, ela estava vindo aqui louvar com o coral aqui das mulheres, ela me puxou ali no canto e falou: aqui, ó, eu estou curada, estou vindo até de sapato alto, e não estou mancando. Eu falei: glória a Deus. Então, assim, meu irmão, isso é um milagre de muitos que vai acontecer nessa igreja. Pastor Miquel, Deus colocou no coração dele, ele vendo pessoas adoecendo, outras morrendo, outras tendo câncer, e Deus despertou algo nele, por isso que veio essa ideia da quarta do propósito ser uma quarta de curas e milagres, de pregando sobre os milagres de Jesus. O intuito é justamente repreender as enfermidades aqui dessa igreja. Que nós venhamos ter longevidade, que nós venhamos ter a nossa cura por completo, e nós estamos aqui para buscar por isso. E eu não tenho dúvida, meu irmão, que se creres, verás a glória de Deus. E eu tenho certeza que tanto o testemunho dessa irmã, que vai vir contar com mais detalhes, quanto o testemunho do nosso irmão, que também vai vir contar a bênção também por completo. Nós temos visto que Deus é um Deus de milagres. E como eu falei na quarta-feira passada, que nós não viemos viver de saudosismo, ou viver de experiências, ou viver de um tempo onde Deus curava paralíticos, a pessoa conseguia alguma experiência até de jogar, vomitar ali tumores, tal. Isso aí era normal acontecer, e por que não acontecer, voltar a acontecer? E a partir dessa igreja, uma igreja avivada, uma igreja que ainda crê que Deus ainda continua batizando, curando, libertando, transformando, restaurando, pelo poder da sua palavra. Então, que nós viemos viver cada vez mais essas experiências, e viver aqui em comunhão, até porque é na comunhão que Deus ordena a bênção. Muito bem, sem mais delongas, queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Todos acharam? Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Versículo 1 diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava,
e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, Deus, que será ministrada, Senhor, nesta noite, Senhor. Senhor, convém que tu cresças e que nós venhamos cada vez mais desaparecer, Senhor. Que nós não venhamos falar, Senhor, um tio, uma vírgula além daquilo que tu queres falar aos nossos corações. Trabalhe os nossos corações e venha gerar em nós, Senhor, a expectativa, Senhor, de vivenciar os milagres, Pai, independente das circunstâncias e da adversidade, Senhor. Faça, Senhor, nos conhecido, Pai, essa palavra, entendimento, que nós não possamos só ouvir, mas colocá-la em prática, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. O tema que eu trouxe para essa mensagem é: quando te falta força, o Cristo que cura e levanta. Nós vemos aqui um dissertar de um dos milagres que Jesus fez, e como eu falei, nós vamos, nessas próximas quartas-feiras, falar exatamente sobre as curas e milagres que Jesus fez no decorrer da sua caminhada. Nós vemos aqui que no versículo 1 vai dizer: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Se vocês meditarem em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21, vai dizer a primeira vez, ou uma das vezes, que Jesus ele entra em Cafarnaum. Ele vai numa sinagoga e vai ali pregar. E aí ele repreende o espírito imundo. Ele começa a vir nessa sequência, trazendo curas, milagres, libertação, até que ele vai em outras cidades e alguns dias depois ele retorna. A primeira vez que ele vem para Cafarnaum, ele vai pregar ou vai levar uma palavra dentro da sinagoga. Dessa vez a Bíblia vai relatar que ele vai numa casa. A Bíblia não especifica que casa, qual é a casa. Mas conforme ele andava ao redor de Cafarnaum, as notícias, os boatos iam se espalhando. Até que, quando ele volta para Cafarnaum, as pessoas descobrem que ele estava nessa determinada casa e começa a acumular, a multidão começa a aglomerar cada vez mais, ao passo que não conseguem mais chegar próximo ao mestre. E nós, em cima dessa situação, nós vemos uma sequência de fatos interessantes. O primeiro é a multidão que cerca. A multidão ouve falar e começa a querer saber quem é esse Jesus. E aí eles entram na casa, outros ficam lá de fora. E chega um determinado momento que vem um paralítico, carregado por 4 pessoas, por 4 amigos. A Bíblia não especifica o nome de nenhum deles, mas ele é carregado por 4 pessoas. E quando eles tentam, conjecturando, entrar pela porta da frente, a multidão é grande que não tem como entrar pela porta da frente. Tentaram, ainda conjecturando, de repente entrar por uma janela, não tinha como. E aí eles tiveram uma ideia: vamos entrar pelo telhado. E aí eles destelharam, fizeram um buraco lá no telhado e desceram um paralítico. E aí
muitos têm a expectativa de olhar esse cenário e dizer, certamente Jesus vai curar o paralítico. É só que nós vemos que, nesse momento, Deus não está tão preocupado em curar fisicamente. Deus, ele primeiro, antes de tratar uma ferida, ele vai tratar o espiritual, o interior. Isso que importa para Deus. E aí nós vemos exatamente isso. Ele vira para o paralítico, sem falar nada. A primeira coisa que ele vê, versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E só nesse versículo 5 nós vamos ver uma riqueza de conteúdo muito grande. Primeiro, e vendo-lhes a fé. Quando fala vendo-lhes a fé, não está falando somente do paralítico, mas está falando de 4 pessoas, anônimas, no anonimato, que têm a fé e a certeza que se eles descessem por algum lugar, se chegasse perto do mestre, alguma coisa iria acontecer. E aí, aqui está o versículo 5 dizendo, e Jesus, vendo-lhes a fé, olha o que eles romperam para chegar até Jesus. E aí, em cima disso, nós entramos propriamente na nossa mensagem. O primeiro tópico que eu quero abordar é, quando te falta força para andar, Deus levanta quem te leva até a cura. E é exatamente assim que o Espírito Santo de Deus, ele age. Quando às vezes ele olha para você, e aí não só uma cura física, lembrando que Deus é o Deus da cura, ele pode curar, nós cremos nisso, mas Deus não está se importando tanto para aquilo que você tem, porque não adianta nada se você for uma pessoa sã, uma pessoa saudável, mas estiver com o seu coração em trevas, de nada adianta. Então, Deus não está interessado, de primeiro momento, a fazer algo para chamar a atenção do povo e todos admirarem e declarar que realmente Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas, quando isso acontece, e aí a gente olha esse cenário, a casa está cheia, existe nesse cenário um paralítico, existem os amigos que sobem o paralítico no telhado. E aí nós temos uma ideia principal, que é que o paralítico ele não consegue chegar sozinho. É óbvio isso. E muitas vezes nós estamos como esse paralítico. Às vezes não temos forças para caminhar, não temos forças para andar, não temos força para chegar no destino final, que é a presença de Deus. Mas Deus levanta amigos mais chegados que irmãos. Quando a gente está sozinho, por mais que vai ter momentos que nós vamos passar como Elias, entrar numa caverna, ter o seu momento de solidão, lembrando que isso é passageiro. E todo momento, quando ele vê o profeta Elias, ele não estava sozinho. Tinha ali o seu servo. Tem sempre uma pessoa. Nunca tem ninguém sozinho. Jesus mesmo, ele chama para si 12 pessoas para andar ao seu lado, que são os seus discípulos. Mesmo, meu irmão, você nessa situação que parece de solidão, uma situação que parece que não vai ter jeito, não vai ter solução, Deus, ele envia pessoas, por mais que às vezes vão levantar os amigos, como Jó, que em alguns momentos vão dizer, rapaz, é tanta coisa acontecendo na tua vida, é tanto problema, é tanta doença. Vai ter amigos que vai chegar assim, vai ser necessário você orar por eles, para que Deus venha curar você. Mas vai ter momentos que vai estar exatamente nessa situação. Deus vai olhar o seu coração e vai ver que você está sem força, você até quer ir. Lembrando que o paralítico, ele, com certeza, assim como o outro paralítico que nós vamos depois, em outro momento, pregar, no tanque de Betesda, ele tinha vontade, ele tentava se arrastar e sempre outra pessoa chegava lá e na frente dele era curado.
Mas nesse paralítico, ele tinha vontade, tinha força de vontade. Aqui a Bíblia não vai dizer se ele era paralítico desde a infância, já nasceu assim, ou se em algum acidente aconteceu, a Bíblia não relata isso. Mas chega um determinado momento em que ele ouve falar, os seus amigos ouvem falar, mas ele não consegue ir. Mas os seus amigos, que Deus levanta, pela graça de Deus, eles encorajam, pega ele nos braços e leva até o milagre. Há pessoas hoje que estão como esse paralítico, sem força emocional, física ou espiritual, sem acesso a nada, sem acesso à porta. Lembra que eu falei? A multidão era tão grande que até o acesso principal, algo que deveria ser comum, não tinha como ele acessar. E aí os amigos, ele vai no improvável, ele vai no que não é comum, no que é natural, ele vai por cima. Ele ignora qualquer tentativa de empecilho para que ele venha alcançar o seu milagre. E ele consegue exatamente chegar próximo a Jesus. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos com essa mensagem é que quando te falta força, saiba que Deus vai sempre enviar um amigo para te encorajar a permanecer firme, a te levar em direção ao propósito que Deus tem na tua vida, seja ele qual for. A cura passa a ser uma consequência e não um fim. A cura passa a ser uma consequência e não um fim. Um outro ponto que nós aprendemos também é que quando de tal falta força na alma, Jesus cura primeiro o que ninguém vê. E esse é outro momento também que nós vemos ainda no versículo 5. Quando falta força também na alma, e aí as pessoas estão olhando o físico e te levando para levar até Cristo, para talvez mudar algo que é aquilo que eles estão vendo, Jesus ele vai além e vai aonde ninguém vê. Assim como Samuel vai ali ungir, e nós falamos muito isso na campanha passada, Samuel ele olha a aparência, mas Deus ele olha o coração, tanto de um lado quanto do outro. E nesse momento os amigos foram com a intenção de receber a cura de um paralítico. Entretanto, Deus olha e vê a necessidade de uma cura na alma. Nós vamos ver em Crônicas que diz: o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter aos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. Antes de vir a cura, meu irmão, Deus quer tratar primeiro com o seu coração. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos uma segunda verdade nesse texto. Quando te falta força na tua alma, enquanto teus amigos podem até te levar com aquilo que ele está vendo, com o teu exterior, Deus ele vai tratar primeiro no seu coração. Aleluia. Quando ele olha para esse cenário, Jesus ele vê a fé dos amigos desse paralítico. E aí ele declara: perdoados estão os teus pecados. Eu creio que nesse momento no seu interior já começa a ter algo já diferente. É aquela mudança de dentro para fora. Algo que ele foi e pediu por uma coisa. E Deus deu além daquilo que ele pediu, pensou ou imaginou. Às vezes nós nem sabemos o que de fato nós precisamos. Nós buscamos por algo que aquilo que nós esperamos, seja uma cura física, emocional ou algo material, mas Deus ele te conhece por dentro e por fora, meu irmão. Ninguém te conhece melhor do que o teu próprio Deus. Quando às vezes nós passamos por situações diversas e achamos que estamos no nosso limite e fala: Senhor, não aguento mais. Ou a gente confia ou não confia. Eu tenho orado para Deus em relação a isso, sobre as circunstâncias que eu tenho vivido ultimamente, em cima daquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho orado. Eu tenho pedido para Deus: Senhor, que eu venha de fato viver a Tua palavra.
Porque é muito fácil, irmão, a gente falar sobre cura, mas quando a gente fica enfermo, a primeira coisa que a gente faz é murmurar e falar por que aconteceu logo comigo. Quando vem um desemprego, quando vem uma notícia ruim, a gente pensa logo em falar alguma coisa que não seja gratidão a Deus. Nós lembramos da gratidão nos tempos bons, mas esquecemos de falar como Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Independente da situação, eu continuo com o meu Deus. E eu tenho pedido isso para Deus. E o lado ruim de pedir é que Deus vai dar situações para a gente viver isso. Em alguns momentos nós somos provados, outros momentos Deus dá uma apertada: olha, meu filho, falta acertar ainda isso aqui, volta de novo, vamos passar por esse processo mais uma vez. E eu tenho aprendido a, de fato, viver a palavra. E quando eu venho no momento de confusão na minha mente, começa cliente ligar, uma loucura só, aquela coisa toda, eu paro e falei: Deus, eu preciso de Ti. Eu quero viver a Tua palavra, eu não quero andar ansioso por coisa alguma. Eu quero crer no que eu canto, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Meu irmão, não faz sentido a gente sentar aqui e só falar com a boca, mas o coração está longe de Cristo. E a isso Deus está trazendo aqui hoje. Quem sabe você trouxe, ou pelo Espírito Santo, que é o seu amigo, ou alguma pessoa te trouxe, ou você vem seguindo uma campanha após a outra, e Deus nessa noite Ele quer tratar com o seu coração. Lembrando que a cura é algo, é uma consequência. E aí nós vemos esse cenário, Deus operando dentro daquele paralítico. E nós entramos no terceiro tópico. Quando te falta força até para crer, Jesus confirma quem Ele é com sinais e com curas. Depois desse processo, aonde no primeiro ponto, os amigos levam até Jesus. E aí nós entendemos que quando falta força, ou quando nós sentimos incapazes de seguir adiante, Deus levanta pessoas. Quando nós sentimos incapazes com a nossa alma e nem percebemos, Deus, Ele trata o seu coração, Ele trata a sua mente, Ele trata a sua alma, Ele trata você, o seu interior. E aí nesse período se levantam algumas pessoas. Quando Deus começa a se revelar para você, nesse cenário, as pessoas começam a duvidar do teu Deus. E aí, como nós louvamos a Cristiane no domingo passado, é Ele que faz do jeito que Ele quer. Se não gostou, vai reclamar com Ele. Se não gostou daquilo que eu recebi, que não foi merecido, foi a graça de Deus, vai reclamar com Ele, porque às vezes olhamos pessoas ao nosso lado, ou a multidão que está ao nosso lado, não amigos, mas pessoas que não gostam daquilo que Deus te dá, ou daquela palavra que Deus coloca sobre você, e põe em xeque o teu Deus. Uma coisa que eu tenho pedido muito para Deus no trabalho, é que as pessoas possam ver Deus através de mim. Independente em que posição, se é trazendo uma palavra, se é até mesmo com os meus resultados no trabalho. Que Deus possa ver e que de fato eles venham ver: olha, realmente, se não for Deus na vida desse garoto, realmente as coisas não acontecem. E eu quero que isso seja evidenciado mesmo, porque não sou eu, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, mas aquele que habita em você. A cura que Deus vai te dar, que eu creio que ela vai te dar em nome de Jesus, não é para você se achar o grandão, é para Deus testificar o poder dele através da sua vida. O maior propósito de Deus mexer com o teu interior, te colocar de pé e te colocar talvez aqui em cima, ou te trazer para levar um testemunho, é para edificar aquilo que Deus colocou em você e através de você. Não faz sentido Deus trazer uma cura e sermos como os outros dos 10 paralíticos que foram curados, apenas um veio para agradecer. Que nós não viemos ter esse sentimento, mas viemos ter um coração de gratidão, mesmo após o milagre continuar firme e constante. E nesse momento, nós vemos que
Deus é um Deus que manifesta a sua glória com curas e sinais. Os escribas pensam, só Deus pode perdoar pecados. Quem é esse? Como é que essa pessoa vem e declara que perdoa os seus pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, Jesus declara, levanta-te, toma o teu leito e anda. A cura física é um sinal visível de uma obra invisível, que é o perdão, reconciliação, transformação, restauração. Quando eu falei aqui na semana passada, eu contei o testemunho que um funcionário meu se acidentou, e aí ele aceitou Jesus dentro do carro, e sem eu perceber, eu acabei seguindo exatamente essa sequência. A primeira pergunta que eu fiz foi, Lucas, você quer aceitar Jesus? E ele aceitou Jesus, levantou as mãos. A segunda pergunta foi para, até então, a ex-esposa dele, Sabrina, você quer voltar para os braços de Deus? E ela decidiu voltar para os braços de Deus. Depois que Deus tratou o Lucas e tratou o interior da Sabrina, eu, sem querer, orei para Deus, fiz a terceira pergunta. Vocês querem voltar ao relacionamento, quer reatar esse relacionamento hoje? E os dois aceitaram e ali foi restaurado o casamento dos dois, que estava há 2 anos separados. Então Deus primeiro quis tratar um, e aí por isso que é interessante, meu irmão. E aí, abrindo um parênteses aqui, às vezes nós olhamos umas irmãs ou irmãos que às vezes são analfabetos ou semi-analfabetos, que não têm faculdade nenhuma, não tem teologia, não tem nada. Mas quando essa pessoa é guiada por Deus, meu irmão, a palavra é bom você ler, é bom você estudar, é bom você preparar, tudo isso é bom pra caramba. Mas o mais importante é o teu relacionamento com teu Deus. Quando nós estamos debaixo do centro da vontade de Deus, nós sem percebermos, nós fazemos exatamente aquilo que Deus quer, porque é Deus que vai nos conduzindo. Eu não tinha lido esse texto, eu não tinha parado para meditar nisso. É óbvio que a gente, quando olha num todo, a gente entende. Mas eu confesso que eu não pensei nessa sequência por pensar, simplesmente eu fui dando lugar. Oh, glória! E exatamente isso que aconteceu. Depois que Deus tratou a vida do Lucas, o coração dele, restaurou o coração da Sabrina, por fim ele restaurou o casamento, aquilo que é exterior. Antes de Deus tratar a tua cura, meu irmão, Ele quer tratar hoje com o teu coração. Ele quer tratar hoje com a tua alma. Ele quer tratar hoje com a tua salvação. Meu irmão, nós podemos estar tristes com qualquer outra coisa. Mas, meu irmão, nós não podemos perder a alegria da salvação em nossas vidas. Nós não podemos olhar para o mundo, olhar para a minha doença, olhar para o meu desemprego, olhar para alguma porta fechada, olhar para isso e ficar triste e esquecer da alegria da salvação, meu irmão. Isso tudo é passageiro. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Estamos aqui de passagem, nós não somos desse mundo. E às vezes queremos colocar Deus contra a parede. Deus, o Senhor precisa me curar, o Senhor precisa fazer isso. Meu irmão, Ele é Deus, Ele é o olheiro e nós somos o vaso, nós somos o barro. Ele faz do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, do momento que Ele quer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dEle. Tem algo que eu tenho conversado muito com a minha esposa, e uma das coisas que eu falo para ela, eu falei, só faz sentido todo esse nosso planejamento que nós estamos prestes a tomar, a decisão que estamos prestes a tomar, se for pautado na palavra de Deus, porque não tem sentido. Não tem sentido a gente seguir um propósito que é pautado em Deus, se não tiver em Deus, se não estiver no centro da vontade de Deus. E isso Deus tem trabalhado, tem tratado nos nossos corações. E como é bom, irmão, a gente, de fato, viver pela fé. Falar, Senhor, conduza o meu dia hoje. Tem horas que a gente quer agir com a força dos nossos braços. Tem hora que a gente quer tomar um remédio, trazendo aqui, conjecturando aqui, um exemplo. Eu faço muito isso. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com alguma dor. Aprendi isso com a minha mãe. Esse é o lado ruim que ela deixou para mim. Isso era uma coisa que ela não podia me ensinar, mas minha mãe,
Então, eu estou com isso. Eu sei qual é o remédio. Ela não é médica. Você não é médico. E às vezes queremos nos automedicar, espiritualmente falando, buscando em coisas que não está no tempo ou que não é para você. Deus, Ele tem, aquilo que Ele tem para você é exatamente a medida, aquilo que você precisa para aquele momento. Deus é o Deus que supre todas as tuas necessidades. Glória a Deus por isso. Nós falamos aqui sobre 3 pontos importantes que aqui foi nos orientado, que a palavra de Deus nos falou. Primeiro, passar pela multidão. Romper a multidão de alguma forma. E quando você não tem forças ou não tem como ir, amigos vão te ajudar. Segundo ponto é que nós achamos que vamos estar na presença de Deus e achamos que Ele vai dar aquilo que queremos, ou aquilo que no nosso entendimento precisamos. Mas Deus vai além e supre exatamente aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Depois disso, para demonstrar o poder dEle, Ele aperfeiçoa, Ele traz curas e sinais para que todos possam ver que Ele é um Deus verdadeiro e fiel. E é essa palavra que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. Que vocês possam, nessa noite, entender que antes da tua cura física, Deus quer tratar com a cura na alma, com o teu coração. E talvez você, Deus já hoje, lembrando que aqui foi uma sequência. Quem sabe hoje aqui, você também vai sair, além da cura da tua alma, além de Deus tratar o seu coração, também vai sair daqui curado, nós acreditamos nisso. Aquele que você veio representando, que nós vamos fazer oração daqui a pouco, vai vir representando alguém, quem sabe nesse momento, Deus já tocou no coração, e agora só falta a cura para que todos possam ver que foi a mão de Deus que assim o fez. Que nós possamos entender isso, meu irmão, e entender também o tempo de Deus. Que nós não possamos, nós não venhamos pedir nem a mais, nem a menos, mas pedir a porção exata que Deus tem para a tua vida. Uma palavra que a Aline gosta de falar muito é: basta cada dia o seu mal. E é uma verdade que nós viemos aprender, meu irmão. O que eu convido para você nessa noite é viver a palavra de Deus. Entender que se é tempo de Deus tratar no meu coração, que eu venha a ser tratado. Se é tempo de Deus trazer a cura para a minha vida, que a cura venha a ser feita. Sobretudo, venha a ser feita a vontade dEle, e não a minha vontade. E venha a ser feita aquilo que Ele quer, e não aquilo que eu quero. Amém, meus irmãos? Queria convidar vocês a estarem de pé. Glória a Deus. Nós vamos fazer hoje diferente. Nós vamos... vai estar aqui os presbíteros aqui no corredor, e eles vão estar ungindo a cabeça de vocês, e vocês já vêm e já ficar no altar. Nós vamos fazer 2 em 1. Nós vamos ungir você, e você também vai estar no altar para estar clamando a Deus. Nós vamos fazer essa oração de fé. Queria chamar o Ministério de Louvor. Eu creio que Deus vai trazer cura na sua alma e reconciliação. Eu creio que Deus vai trazer cura física e áreas que estão paralisadas na sua vida. E eu creio que Deus, quem sabe, vai te chamar para ser um dos amigos que vai levar uma pessoa para estar trazendo você, ou para estar trazendo essa pessoa nos caminhos de Deus.